Olá para você que está acompanhando a programação da TV Câmara de São José do Rio Preto pelo canal 4 da NET e em 61.4 em TV aberta e sinal digital para toda a região. A TV Câmara está apresentando uma série de entrevistas especiais com os novos vereadores eleitos e também os vereadores reeleitos para a próxima legislatura 2017 a 2020. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com o vereador reeleito, Dr. Renato Pupo, que foi reeleito com 6.950 votos, o segundo mais bem votado da Câmara Municipal. Vereador, obrigada por estar aqui conosco hoje. Olá, Thaís. Eu é que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com você, falando com os munícipes riopretenses, pessoal das cidades circunvizinhas também. Eu acho muito importante essa interação nossa para que a gente possa prestar conta do nosso trabalho realizado aqui na Câmara Municipal. Perfeitamente. O senhor vem de uma trajetória bem sucedida. Dessa vez o segundo mais bem votado, na eleição anterior o terceiro também com quase 5.000 votos, mas antes disso o senhor também recebeu o apoio da população. Quando em 2008 concorreu, infelizmente não pôde tomar posse porque a legenda não atingiu o coeficiente eleitoral, mas também já foi candidato a deputado estadual, aí com mais de 20.000 votos da nossa região. É um trabalho árduo estar junto da população e conquistar esse reconhecimento, não é, vereador? Exatamente, principalmente pela forma como esses votos são conquistados. Minhas campanhas ficaram marcadas pela simplicidade, forma modesta como eu faço a campanha. Em 2008, minha primeira candidatura, de fato, fiz votos para entrar. Naquela ocasião, 10 vereadores acabaram entrando com menos votos do que eu, e eu não entrei por falta de quociente eleitoral, mas eu acho que nada acontece por acaso. Eu aprendi muito de lá para cá, talvez não tivesse tido o mesmo desempenho que tive nesse mandato, então foi muito bom. Eu não costumo lamentar quando alguma situação aparente diversa surge em minha vida. Tirei proveito, cresci com aquilo, aí fui eleito em 2012 com 5.447 votos e reeleito agora com 6.950. Então, isso é bastante gratificante. Meu eleitor é um eleitor exigente, um eleitor esclarecido em sua maioria, e esse aumento significativo me dá a convicção de que eu estou no caminho certo. E antes de ocupar uma cadeira na Câmara de São José do Rio Preto, o senhor já traz uma trajetória de mais de 20 anos como delegado de polícia, atuou em diversos municípios e está há mais de 15 anos aqui em Rio Preto. Isso, eu sou de São José do Rio Preto, só não sou nascido aqui, mas meus pais vieram para cá, eu tinha 2 meses de idade, então são quase 50 anos de Rio Preto. E trabalho aqui há 15 anos. É uma atividade muito importante, que eu amo fazer. Inclusive fiz questão, mesmo depois de eleito vereador, de continuar atuando como delegado de polícia, porque eu não quero que a política vire profissão para mim. Eu falo que política não é um meio de vida, política é um meio de realização. Então eu agora devo retomar minhas atividades na Polícia Civil. Eu acho que a gente pode contribuir muito, né? Na delegacia, ajudando a melhorar a segurança da população, e aqui atuando de modo geral para melhorar a qualidade de vida do munícipe riopretense. E para quem não conhece um pouco mais da sua história, formado em Direito, especialista em Direito Penal e Processual, mestre também em Direito Penal e, além disso, professor. Não é? O senhor é professor concursado na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, professor de Direito Penal numa universidade aqui de São José do Rio Preto e também leciona para cursos preparatórios para a OAB. Esse exercício da profissão como professor também agrega bastante valor e muita experiência às questões, né? Ouvir a população, ouvir os munícipes. Outra coisa que eu amo fazer, que eu falo, o professor ele tem o privilégio de compartilhar conhecimento. Mas além disso, a gente está todo dia aprendendo também, você aprende muito com os alunos. A única coisa que eu tive que abrir mão depois de eleito foi essa aula no cursinho preparatório para a OAB, porque não dava para conciliar. Muita coisa junto. Mas na faculdade eu continuo, estou na Unip desde 1999 e, como eu falei, é um aprendizado. A gente está sempre tendo que estudar, isso estimula a pesquisa, está aprendendo com os alunos, transmitindo conhecimento, e gosto muito também, dentro dessa linha de raciocínio, de fazer palestras para jovens. Isso mesmo antes de ingressar na política, sempre fiz palestras para jovens, principalmente nas escolas públicas, um pessoal mais carente, palestras sobre segurança e cidadania, levando para eles algumas orientações e também um pouquinho de conhecimento sobre direitos e deveres de todo cidadão. Eu sonho ver as próximas gerações mais politizadas que a minha. E na Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o senhor também tem ou manteve algum tipo de atuação, né? Como na tutoria? Eu atuei como tutor na Senasp, é uma atividade bastante interessante também.
porque a gente tinha alunos distribuídos pelo Brasil inteiro na área de segurança, mas também foi uma atividade da qual eu tive que abrir mão recentemente, porque, como eu falei, não adianta a gente querer abraçar o mundo e depois começar a fazer as coisas pela metade. Eu sou muito perfeccionista, me dedico muito a tudo que faço, e quando a política entrou em minha vida, eu tive que abrir mão das aulas no cursinho preparatório e da tutoria da Senasp. E de acordo com as perspectivas que o senhor tinha quando chegou à Câmara de Rio Preto, aí no decorrer do trabalho, os projetos, o objetivo dos projetos, eles foram se alterando, o senhor estava bem certo do que ia ser feito e conseguiu realizar tudo que estava planejado? Não, eu sofri algumas frustrações aqui. Alguma coisa que eu pretendia fazer, confesso, não tenho vergonha, eu percebi que não eram de competência do legislador, e sim do executivo. Então a gente provocava, mas dava vício de iniciativa, tanto é que depois eu passei a provocar através de indicação, que nada mais é do que uma sugestão, uma maneira de você formalizar uma sugestão feita ao prefeito municipal. Já outros assuntos que eram de competência do Legislativo, pelo fato de me posicionar como uma oposição ao prefeito Valdomiro Lopes, eu sofri muito boicote, a palavra certa, do pessoal da base do governo, né? Então muitos projetos, que pode até parecer falta de modéstia, né, eu falar dos meus projetos, mas muitos projetos que eu considero benéficos foram rejeitados pela casa, creio mais que por serem projetos de minha autoria, não por causa do conteúdo do projeto, mas sim porque partiam do vereador Renato Pupo. A gente vai ter oportunidade de falar alguns desses projetos que foram discutidos em plenário, mas gostaria de falar também a respeito da sua participação em algumas comissões, 6 SEVs aqui da casa, por exemplo, a SEI da Saúde, que o senhor presidiu. A SEI da Saúde foi uma experiência muito interessante para mim, primeiro pela forma como ela se iniciou. A vereadora Celi Regina que propôs, nós conseguimos as assinaturas necessárias, o presidente da casa, na ocasião, não quis instaurar, e a Constituição fala que tendo 1/3 das assinaturas, ele é obrigado, e aí, valendo-me da minha experiência na área jurídica, eu impetrei um mandado de segurança e o Poder Judiciário determinou a instauração. Então, uma novidade para Rio Preto, foi instaurada a CPI, eu me tornei presidente, e outra inovação, nós precisávamos de documento na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde dificultou o acesso a esses documentos. Então, mais uma vez, eu bati as portas do Poder Judiciário, consegui um mandado de busca, valendo-me da minha experiência como delegado de polícia, consegui um mandado de busca, fomos até a Secretaria de Saúde e apreendemos vários documentos. Dessa CPI, várias irregularidades foram constatadas, o material apurado, ela não prosperou na casa por causa do corporativismo. Nós, ao final dela, propusemos a instauração de uma comissão processante, porque a SEI, ou CPI, para quem não sabe, ela não tem poder punitivo, só poder investigativo. A comissão processante sim, mas nós não conseguimos instaurar essa comissão processante, mas encaminhamos todo o material para o Ministério Público. Por exemplo, ali nós constatamos que o prontuário eletrônico, que é uma boa ideia, eu tenho que admitir, é uma boa ideia o prontuário eletrônico, ele foi orçado em R$900 mil para ser concluído até novembro de 2010, antes mesmo de iniciar o nosso mandato. E até hoje ele não está concluído e com os aditivos que recebeu já passou dos R$4 milhões. Então isso, na minha opinião, é um desperdício de dinheiro público que tem que gerar responsabilidade, né, para quem causou esse problema todo aí. Isso é fruto do nosso trabalho como presidente da CPI da Saúde. E aí essas informações foram encaminhadas ao Ministério Público? Foram encaminhadas ao Ministério Público. Como eu falei, não havia necessidade se a casa fizesse o seu papel, mas a casa se recusou a instaurar uma comissão processante, então nós encaminhamos para o Ministério Público. Outra comissão da qual o senhor participou foi a SEV, que investigou as possíveis irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida, aqui em São José do Rio Preto, e também foram meses de um trabalho bastante sólido. Sim, essa SEV foi bem recente, e nós constatamos ali várias coisas. Existe uma insatisfação muito grande por parte das pessoas que pretendem ser contempladas com a casa e não são sorteadas. Algumas porque não são sorteadas, outras porque são tiradas do processo por falta de requisitos. Então nós fizemos um estudo aprofundado para saber quais são os erros. Aí a SEV, ela já não tem nem poder ela tem menos poderes que uma CPI, mas para apresentar sugestões, e nós apresentamos algumas. Tem uma portaria 412 de 2015 do Ministério da Saúde, ela tem algumas imperfeições, então nós apresentamos algumas sugestões, mas uma coisa que me chamou a atenção foi a exploração política desse último sorteio. No grupo 1, por exemplo, nós tínhamos mais unidades do que pessoas cadastradas.
e não havia necessidade do sorteio, já que a demanda era menor do que a oferta. Só que foi feito um sorteio, foi feito um carnaval em cima disso, houve uma exploração política, teve reunião prévia com as pessoas que estavam nesse grupo 1, ou seja, aquelas que sabidamente já seriam contempladas. Então tudo isso nós apuramos, tentei instaurar depois uma comissão processante aqui também, isso ainda não foi votado, mas nós já vamos encaminhar tudo para o Ministério Público. Quer dizer, é um trabalho que ainda vai continuar. Sim, esse trabalho, a comissão foi concluída, eu era relator, fiz esses apontamentos no meu relatório, mas ainda temos que fazer algumas coisas, como por exemplo, encaminhamento de todo o apurado, são vários volumes, então nós temos que xerocopiar tudo e depois votar a instauração dessa comissão processante. Tem uma outra comissão interna de trabalhos que foram realizados pelo senhor e outros vereadores, mas a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Antes, eu quero convidar você que está nos acompanhando a acessar também a programação da TV Câmara por meio das redes sociais da Câmara Municipal. Nós estamos no Twitter, no Facebook como Câmara Rio Preto e no YouTube como TV Câmara Rio Preto. Você pode conferir essa entrevista novamente e, além dela, outras entrevistas especiais com os vereadores eleitos para o próximo mandato em youtube.com/TV Câmara Rio Preto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Você sabia que os planos de saúde não podem cobrar nenhum tipo de taxa para realizar um parto? A lei é de 1998 e diz que os planos têm que cobrir integralmente as despesas do parto, inclusive os honorários médicos. Se isso aconteceu com você, denuncie a operadora do plano de saúde. A reclamação formalizada é uma maneira de provar que a cobrança foi feita. Ou então, denuncie no Ministério Público do seu estado. Mais informações lá na página facebook.com/mpfederal. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Olá, já estamos de volta na TV Câmara de São José do Rio Preto, canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta para toda a região. Reforçando o convite para você que ainda não segue o canal da TV Câmara no YouTube, lá você encontra toda a nossa grade de programação para assistir quando, como e onde quiser. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com o vereador reeleito, Dr. Renato Pulpo. A gente está falando um pouco sobre o seu trabalho nesses 4 últimos anos. E no finzinho do primeiro bloco nós falávamos sobre as SEIs e SEVs das quais o senhor participou. E houve também a SEI das obras anti-enchentes, né? Ela foi chamada dessa maneira. Qual foi a sua atuação, vereador? Nessa aí foi apenas uma propositura de minha parte. A municipalidade iniciou as obras anti-enchente, inicialmente orçadas em 125 milhões de reais, e com alguns aditivos o custo passou dos 150 milhões de reais. E com as chuvas de janeiro, ficou evidente para todo mundo que essas obras não atingiram a finalidade proposta. A própria Badibacite afundou. E na época, quando o prefeito Valdomiro Lopes foi questionado, ele falou que isso porque as obras ainda estavam numa fase inicial, mas naquela altura já tinham consumido mais de 100 milhões de reais, ou seja, mais de 2/3 do orçamento. Então eu acho assim que a conta não estava batendo, não estava fechando. E eu quis instaurar essa CPI para apurar como foi gasto aquele dinheiro, se as obras estavam numa fase inicial, como já podiam ter consumido mais de 2/3 do previsto. Mas infelizmente eu não consegui as assinaturas necessárias, precisava de 6 assinaturas, além da minha só consegui mais 4, foi uma pena. Acho que mais uma vez o Legislativo Municipal se omitiu, pecou, contribuiu para essa imagem já desgastada da classe política, em especial do Legislativo de São José do Rio Preto.
E, vereador, vamos falar agora dos projetos que foram discutidos, muitos deles aprovados. Por exemplo, o projeto de lei complementar que prevê uma gratificação para os policiais militares que exercem a chamada atividade delegada. Gostaria que o senhor explicasse para a gente. Bom, isso foi iniciado na capital. Segurança pública é competência do Estado, mas aos poucos o município vem aumentando a sua participação, a sua contribuição para aumentar a segurança do cidadão. Uma das formas é com a Guarda Municipal e outra forma é através desse convênio com o Estado para atividade delegada. Isso faz com que o policial, nas horas de folga, preste serviço para o município e seja remunerado por isso. Com isso você beneficia o munícipe, que passa a ter mais segurança, e beneficia o policial, que passa a ter um rendimento maior sem ter que ficar fazendo bico. Porque o policial, quando ele faz bico nas horas de folga, muitas vezes ele se expõe a risco. O meu projeto era o seguinte: inspirado em São Paulo, o prefeito Valdomiro Lopes fez aqui um projeto criando atividade delegada para os policiais militares. E no meu projeto a gente estende essa possibilidade também para os policiais civis, que são tão capacitados quanto. Eles têm menos folgas que os policiais militares, que trabalham em dias intercalados. O policial civil trabalha todos os dias seguidos, mas eles poderiam desenvolver isso nas férias, nas suas licenças prêmios, e tem aqueles policiais civis que trabalham no plantão, esses poderiam ininterruptamente trabalhar com atividade delegada. E o projeto foi aprovado em plenário e tornou-se lei? Não. Esse projeto não prosperou. Eu devo retomá-lo agora, já na administração do prefeito Edinho Araújo. Agora, a respeito de projetos de lei, esse não passou em plenário, mas eu acho importante a gente falar a respeito dele, vereador, que obriga postos de combustíveis a instalarem painéis que falem a respeito dos preços, das vantagens, né? Qual é o preço mais vantajoso naquele dia e que seja visível antes mesmo de nós estarmos dentro desses estabelecimentos. Isso é mais um projeto visando a segurança do cidadão. Por quê? O carro movido a etanol, aquilo que a gente chamava de álcool, ele geralmente tem uma capacidade, uma autonomia de 70% de um carro movido a gasolina. Então, quando o preço do álcool ou do etanol está acima de 70% do preço da gasolina, não compensa. Compensa você colocar a gasolina. Quando está abaixo, 65%, compensa colocar etanol. E muitas vezes o consumidor ele para na bomba de gasolina e pega o celular para fazer a continha. Isso é perigoso. Todos os postos têm lá, desliga o celular. Mas não adianta você ter a plaquinha desliga o celular, mas não criar condições para o consumidor. Então a pessoa fica fazendo conta, isso atrasa, às vezes tem fila no posto, mas o mais importante, isso gera perigo de explosão. Então, o meu projeto é para que os postos coloquem lá, por exemplo, etanol, 65% do valor da gasolina. O munícipe já sabe que para o seu carro, quando o carro é flex, compensa colocar etanol. Etanol, 75% do valor da gasolina. Já sabe que compensa colocar gasolina. E o senhor vai retomar essa proposta também? Esse projeto não prosperou também, devo retomá-la no início do ano que vem. Agora, duas propostas de sua autoria tratam a respeito do consumo de bebidas alcoólicas no município. Uma indiretamente. A primeira proíbe o consumo dessas bebidas no interior de veículos públicos ou privados, mas de transporte coletivo. Sim, isso porque nós temos notícias, principalmente naqueles horários, ônibus lotado, e pessoas às vezes voltando de passeios, rolezinhos e não sei o que lá, muitas pessoas voltam consumindo bebida alcoólica, ou seja, não bastasse estar sob o efeito do álcool, voltam consumindo bebida alcoólica. Isso gera um transtorno para o usuário. Com o ônibus lotado, essas pessoas muitas vezes derrubam bebida alcoólica nos demais usuários, além da importunação. Do desconforto, Isso, do desconforto e tudo mais. Então, foi visando maior tranquilidade para o usuário que eu apresentei esse projeto. Proposta aprovada também. E a outra trata a respeito de bebidas, bebidas voltadas ao público infantil, mas que são apresentadas em embalagens que se assemelham muito às de bebidas alcoólicas. Exatamente. São bebidas apropriadas para crianças, sucos, mas em embalagens que parecem garrafas de champanhe. E os especialistas dizem que isso estimula o consumo de bebida alcoólica, então não é bom para a criança. Então nós apresentamos esse projeto, esse foi aprovado, e o supermercado que for flagrado comercializando essas bebidas, ele poderá ser multado, ou seja, agora cabe ao município fazer a fiscalização e autuação dos estabelecimentos. Mas o munícipe também pode denunciar. Pode e deve denunciar. O munícipe, isso é um exercício de cidadania, o munícipe deve ser sempre um auxiliar de todo órgão fiscalizador. E falando em cidadania,
em consumidores. O senhor também apresentou um projeto que determina aí a disponibilização de espaços físicos para a instalação de postos de atendimento do PROCON. Como funciona? Isso até gerou um desconforto perante alguns empresários, mas é o seguinte, já existe uma lei estadual nesse sentido. Um empreendedor, ele vai construir, por exemplo, um shopping, uma galeria com um mínimo de 60 lojas, ou esses mega supermercados com uma área superior a 10 mil metros quadrados. Então ele tem que disponibilizar para o município esse espaço para que o município, caso queira, instale ali uma unidade do PROCON. Então surge... Pode ser um espaço pequeno, é isso? Um espaço pequeno. Quiosque, quando gerou esse mal-estar com os empresários, vai onerar o empreendimento. Mas vejam, repito, são para shoppings, galerias com mais de 60 lojas, ou supermercados com mais de 10 mil metros quadrados de construção. Uma sala 3x4, não creio que vá onerar tanto assim. Mas o pessoal da CIP, do Sincomércio me procurou, a gente ouviu, a gente está sempre aberto à discussão. Sim. Depois eu soube que a Prefeitura apresentou uma ADIM, estamos aguardando o retorno dessa ADIM. Mas é justamente para facilitar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço. Surge alguma desavença, essa desavença pode ser resolvida ali no local com a intervenção do PROCON. Agora, vereador, um outro projeto também importante para a cidade, para o meio ambiente, para a conservação do município, é o que multa aquele cidadão que for flagrado jogando lixo na rua. Essa iniciativa do senhor também gerou uma outra repercussão depois bastante positiva. Pois é, Thaís, eu fiquei muito contente porque nessa minha atuação, o que mais me destacou foi o combate aos desmandos do Poder Executivo. Eu sofri muito boicote na Câmara, mas mesmo assim eu consegui emplacar algumas coisas importantes. Uma delas foi isso. Hoje nós temos uma lei que é de autoria do Executivo, era exatamente isso que eu queria, mas o Executivo demorou para encaminhar, então eu apresentei esse projeto e a partir daí nós provocamos a discussão. E o Executivo, a quem caberia apresentar um projeto mais complexo, porque cabe a ele fiscalizar, acabou depois mandando um outro maior. Então esse meu hoje, ele não está em vigor, porque acabou entrando em vigor o projeto do prefeito Valdomiro Lopes. Mas isso é um exercício de cidadania. Mas funcionou como um pontapé inicial para essa outra proposta questão maior. De higiene, sabe? Até nós falamos das enchentes, entupimento das bocas de lobo, tudo mais. Então eu fiquei muito contente porque o meu projeto serviu para provocar a discussão e estimular o prefeito Valdomiro Lopes a encaminhar o projeto dele. Só é uma pena que tenha-se que estabelecer uma multa, né, para tratar da consciência do cidadão. Exatamente, a gente preferia que isso fosse de outra forma, conscientização, mas às vezes é preciso, às vezes a pessoa se conscientiza depois, quando ela é atingida uma ou duas vezes com a multa, ela acaba se conscientizando. Um processo educativo forçado. Pela dor. E a respeito do projeto Adote um Ponto de Ônibus, um projeto que funciona em tantas cidades brasileiras, o senhor também trouxe para São José do Rio Preto, que seria a adoção do espaço do ponto de ônibus pela iniciativa privada, para oferecer um conforto maior ao usuário. Para quem não sabe, nós temos em Rio Preto hoje muitos pontos de ônibus, aliás, a grande maioria desprovida de cobertura. Então, em dia de chuva, a pessoa não tem onde se proteger. E pasmem, mas muitos desprovidos de assento, a pessoa tem que aguardar o ônibus em pé. E para você corrigir essa deficiência do dia para a noite, você onera muito as empresas. E como já tem um contrato em andamento, você não pode agora exigir nada, né, que não esteja na cláusula. Se tivesse uma cláusula prevendo isso, então eu apresentei isso para permitir uma parceria entre a municipalidade e a iniciativa privada. A iniciativa privada explora aquele ponto com propaganda e, em troca, ela propicia isso, cobertura e assento para os usuários. Perfeitamente. Agora vamos falar a respeito desse período que antecede a transição do governo. O senhor faz parte do PSD, que é o partido também do vice-prefeito eleito, o doutor Eleuzes Paiva. O que o senhor espera para a próxima legislatura? Como é que vai ser a conversa com o Poder Executivo? O senhor também é visto aí como um potencial candidato a ser o novo presidente da Câmara. Fala um pouco a respeito desse novo período e das suas perspectivas, é claro, para os próximos 4 anos. Tá, vamos lá, vamos fragmentar a resposta. Isso. Sobre a presidência da Câmara. Eu tenho visto, sim, na imprensa, meu nome surgir algumas vezes. Tem surgido junto comigo o nome do vereador Jean Charles, que é uma pessoa muito séria também, é da coligação que elegeu o prefeito Edinho Araújo, inclusive do mesmo partido. E eu acho que se for o meu nome escolhido ou do Jean,
a Câmara estará bem servida. Eu não tenho medo de desafios, então se o meu nome for escolhido, enfrentarei esse desafio. Mas eu não fiz nenhum movimento nesse sentido até agora e não pretendo fazê-lo. Eu acho que as coisas têm que acontecer de forma natural. Se o grupo achar que o meu nome é um bom nome, estarei à disposição. Se achar que o Jean é um bom nome, terá todo o apoio de minha parte. Com relação às perspectivas, eu espero 4 anos bem melhores do que esse período que está se encerrando, porque conheço o prefeito Edinho Araújo, é uma pessoa mais aberta ao diálogo. Então as pessoas às vezes têm me questionado, falar como você vai se comportar, você se destacou por ser oposição, como você vai se comportar? Mas na verdade, quem me empurrou para a oposição foi o Valdomiro. Nós também integrávamos a coligação que o elegeu lá atrás. E quando eu demonstrei a minha independência, porque eu acho que o Legislativo tem que ser independente, ele não aceitou isso. E ele, então, nos isolou e acabou provocando toda essa situação. O Edinho é sabidamente um homem muito mais aberto ao diálogo. Então, mesmo a gente apoiando o Edinho, e é o que eu pretendo fazer, a gente pode discordar de algumas coisas. Eu acho até salutar, inclusive para ele. A diferença é que quando eu tiver um ponto de vista divergente do dele, a gente não precisa discutir em plenário. Eu posso, antes do projeto ser encaminhado para casa, alertá-lo. Olha, prefeito, isso acho que é nocivo para o município por isso, por isso, por isso. E num diálogo franco, aberto, pode ele me convencer de que eu estou equivocado, como posso eu convencê-lo do contrário, né? Então eu acho que a gente dá para trabalhar muito bem. Legislativo e Executivo devem trabalhar alinhados, mas não alinhados em benefício dos integrantes desses poderes, e sim alinhados em benefício da comunidade, da população riopretense. O senhor acha que a palavra-chave dessa próxima legislatura, nesse relacionamento, Poder Legislativo, Poder Executivo, vai ser diálogo? O diálogo, sem dúvida nenhuma. O diálogo e o respeito. Perfeitamente, espero que o senhor tenha um excelente trabalho, o senhor, toda a sua equipe, e a TV Câmara, é claro, vai continuar registrando o trabalho dos vereadores aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Thaís, quero cumprimentá-la também pela qualidade do programa e dizer que eu estou sempre à disposição. Eu acho que para a população é importante, através do seu programa, saber o que se passa aqui na Câmara de São José do Rio Preto. Muito obrigada mais uma vez, e não esqueça de acessar o site oficial da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Lá você pode ficar por dentro de todos os projetos que estão sendo discutidos na Casa de Leis, pode acompanhar de pertinho o trabalho de cada um dos vereadores de São José do Rio Preto. Continue conosco aqui no canal do Legislativo.